aleluia, aleluia, aleluia. Agora é o Senhor quem vai falar, palavras que transformam nossa vida. Aclamemos com alegria e louvor a palavra que fecunda a nossa vida. Aleluia, 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 aleluia. Mais uma vez, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos pães sem fermento, quando se sacrificava o cordeiro pascal, os discípulos perguntaram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, um homem carregando uma bilha de água virá ao vosso encontro, segui-o. E dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda perguntar, onde está a sala que posso comer a ceia pascal com os meus discípulos? Ele então vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada. Lá fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como ele tinha dito e prepararam a ceia pascal. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu, lhes deu, dizendo: toma, isto é o meu corpo. Depois pegou o cálice, deu graças, passou a eles, e todos beberam. E disse-lhes: este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Em verdade não beberei mais do fruto da videira, até um dia que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois cantaram um salmo e saíram para o monte das oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Mais uma vez. Aleluia, 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 aleluia.
aleluia, aleluia. Irmãos e irmãs, todo esse dia foi dedicado à adoração do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Este dia de adoração foi, na realidade, uma preparação para a celebração da missa votiva da Eucaristia nesta tarde. O beato João Paulo II afirmou que a Eucaristia é o bem supremo da Igreja. Ele dedicou a sua última encíclica à Eucaristia. E o nome dessa encíclica é significativo: Ecclesia de Eucaristia, a Igreja da Eucaristia. O título mostra claramente que a instituição da Eucaristia da última ceia foi o momento principal da origem da Igreja. O título mostra que a Eucaristia alimenta a Igreja e ilumina toda a sua vida. O Papa chega a falar sobre a escola da Eucaristia. E, de fato, a contemplação, a adoração, a celebração da Eucaristia é uma verdadeira escola. Dela tiramos diversas lições para a nossa vida. Sobretudo, a Eucaristia revela a verdade de Deus. Deus é amor. E a meditação sobre as duas leituras que foram proclamadas nos ajuda a descobrir diversos aspectos da riqueza da Santíssima Eucaristia. Iniciemos a nossa reflexão pela primeira leitura, que se refere à celebração da Páscoa dos judeus. Para compreendermos a ligação profunda que existe entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, é necessário partir do seguinte fato: a Sagrada Escritura registra a única história da salvação, de modo que acontecimentos do Antigo Testamento foram uma profecia de realidades do Novo Testamento. A celebração da Páscoa judaica foi uma profecia da celebração da Páscoa de Cristo na Eucaristia. O Cordeiro Pascal, sem defeito, cuja carne era comida na Páscoa, uma profecia de Cristo, o Cordeiro sem mancha, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Na celebração da Páscoa judaica, os membros da família se alimentavam da carne de um único cordeiro. Na celebração da Eucaristia, na celebração da missa, a mesma Eucaristia, a única Eucaristia, é partilhada entre todos. A Eucaristia, irmãos e irmãs, é tão importante para a vida da Igreja, que ela foi anunciada profeticamente, não só pela celebração da Páscoa judaica. A Eucaristia foi anunciada também por outras realidades do Antigo Testamento.
o maná, pão descido do céu, para alimentar Israel em sua caminhada pelo deserto, rumo à terra prometida, foi um sinal da Eucaristia. No capítulo 6 do Evangelho de São João, Jesus afirma: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E acrescentou: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas quem comer deste pão, desse verdadeiro maná, não morrerá para sempre. Sinal profético da Eucaristia foi também aquele pão misterioso que alimentou o profeta Elias no deserto. Depois que se alimentou com aquele pão, o profeta caminhou 40 dias e 40 noites, rumo ao monte Horebe. E ali, a presença de Deus, semelhante a uma brisa mansa, o envolveu. A seguir, o profeta desce do monte para continuar a sua missão. De modo semelhante, irmãos e irmãs, a Eucaristia é o nosso viático, é aquele alimento que nos fortalece na nossa peregrinação rumo à pátria definitiva. E como afirmou João Paulo II, a Eucaristia é o alimento que nos fortalece para a missão. O Evangelho que foi proclamado mostra a articulação, a ligação entre a Páscoa dos judeus e a Páscoa cristã que celebramos na Eucaristia. Portanto, mostra a ligação entre a profecia e a realidade anunciada pela profecia. Escreve São Marcos: no primeiro dia dos pães ázimos, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que preparemos a Páscoa para comeres? E Jesus indicou misteriosamente o lugar. E o evangelista acrescenta: enquanto comiam, isto é, enquanto comiam o cordeiro pascal antigo, Jesus instituiu a nova Páscoa. Enquanto comiam, ele tomou um pão, diz o evangelista, um pão, abençoou e disse: isto é o meu corpo, tomai. A seguir tomou o cálice com vinho, fez a oração de ação de graças e disse: este é o cálice do meu sangue da nova aliança. E acrescenta o evangelista: todos beberam deste cálice. Irmãos e irmãs, esse breve relato da instituição da Eucaristia pelo evangelista Marcos contém diversos ensinamentos para a nossa vida. Na instituição da Eucaristia, Jesus oferece o seu corpo em forma de pão para alimento dos discípulos. A Eucaristia, de fato, nos incorpora a Cristo. São Paulo, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, afirma que na Eucaristia nós nos alimentamos com o corpo do Senhor. E é na celebração da Eucaristia, afirma Paulo, que a igreja se torna em plenitude o corpo de Cristo.
Cristo, na instituição da Eucaristia, oferece como bebida aos discípulos o cálice do seu sangue, o sangue da nova aliança. Sangue na Sagrada Escritura é vida. Portanto, a Eucaristia nos transmite a própria vida de Cristo. Na última ceia, todos comeram, todos beberam, menos Cristo. Porque a Eucaristia é dom dele, é dom de si mesmo à igreja, aos seus discípulos. E o evangelista conclui a narrativa da instituição da Eucaristia com essa observação de Jesus: não mais beberei do fruto da videira, até que beba o vinho novo no reino de Deus. Essas palavras mostram claramente que o banquete eucarístico é um anúncio do banquete definitivo do reino de Deus. O vinho eucaristizado, consagrado, é o anúncio do vinho novo que todos nós beberemos no reino de Deus. O Salmo 39 foi a nossa resposta orante à palavra de Deus ouvida na primeira leitura. E eu creio que as palavras desse salmo iluminam a vida, a missão do professor Felipe Aquino, a missão de anunciar o Evangelho e de fazer uma defesa vigorosa da fé. As palavras do Salmo, professor, são muito belas. Ó Deus, eis que faço com prazer a vossa vontade. Guardo a vossa lei no meu coração. Boas novas de vossa justiça anunciei a uma grande assembleia. Não fechei os meus lábios, mas anunciei sempre a vossa justiça. Professor, que essas palavras tão belas do Salmo e continue iluminando a sua existência, o seu testemunho de fé na igreja e também testemunho de fé no mundo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!